Olá pessoal, beleza? Vou passar então os dois últimos tópicos que a gente tem para falar sobre convecção natural. E a gente falou sobre convecção natural e falou lá, até no começo falava, né? O que acontece se tiver um escoamento né, forçando aí a convecção? A gente falou disso no caso da placa vertical, até creio que a gente mostrou, né, alguma correlação que aconteceria para esse caso aí. O que você teria de diferente se tivesse a placa vertical com a convecção forçada? No geral, o que a gente faz é o seguinte, que se você tiver um problema que tem, ao mesmo tempo, convecção forçada e convecção natural, você estuda eles meio que separadamente, aí você considera os dois juntos depois, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, se você tiver, por exemplo, vamos supor esse cilindro aí, ele está aquecido. Esse cilindro aquecido ele vai gerar ao redor dele um campo de escoamento, né, devido a essas forças de empuxo que vão acontecer, que as forças de empuxo vão vencer as forças viscosas, né, a partir de um certo número de Rayleigh, elas vão começar a ficar suficientes para fazer com que o escoamento vá fazer uma pluma aí de escoamento aí para cima, tá? Depois que uma pluma de escoamento gerada por esse gradiente, essa diferença de temperatura, tá? Uma convecção natural. Se você tiver, por algum acaso, algum tipo de escoamento dessa forma aqui, ó, vamos supor que você tem, além do que está acontecendo aí pela convecção natural, você tem que ser um escoamento forçado aqui nessa direção. O que vai acontecer com esse escoamento? Ele vai aumentar a troca de calor, certo? Mas você pode ter um escoamento também nessa direção, certo? Esse escoamento vai fazer o quê? Ele vai aumentar ou vai diminuir a troca de calor? Na verdade, um vai ajudar, né, a carregar mais calor para fora, o outro vai meio que diminuir a velocidade que é causada pela convecção. Pode ser que o seu escoamento vermelho, aí nessa direção vermelha, ele não tenha força suficiente para impedir, né, para reverter o fluxo o fluxo aqui do escoamento que está sendo causado pela convecção natural. Mas ele com certeza vai retardar, vai fazer com que as partículas que estão se deslocando ali por empuxo, elas passem a ter um pouco uma força contrária a elas, forçada a elas a não se movimentar. Isso faz com que elas não consigam carregar o calor que foi passado a elas, ou seja, diminui um pouco a troca de calor. Isso aqui resulta no seguinte, ó, quando a gente vai analisar esse tipo de problema, a gente fala o seguinte, ó, que a gente analisa o Nusselt, opa, esqueci a seta ali em cima, a gente vai calcular o Nusselt, o Nusselt total está elevado a n, esse n eu vou falar o que é daqui a pouco, é um parâmetro, um exponencial que a gente vai colocar, Nusselt elevado a n é igual ao Nusselt, aqui é o Nusselt, eu acho que eu tenho que colocar, pô, eu acho só conferir se eu não estou trocando as bolas aqui com esse Nusselt natural e o Nusselt, quer ver, é dessa forma aqui, ó. Ah tá, é o Nusselt forçado mais ou menos o Nusselt natural, tá, beleza. Então, o Nusselt para o escoamento forçado, o que seria o Nusselt desse escoamento forçado? Também elevado a n, tá? A gente vai pegar e considerar, pô, o escoamento forçado tem aquele como calcular, né, o número de Nusselt para um escoamento sobre um cilindro. Tem, já foi feito lá quando a gente estava estudando o capítulo 6, 7, no conjunto de aulas que eu chamei aqui de aulas 06, mas na verdade são o conjunto de aulas do escoamento com convecção externa, certo? A gente pode ir lá e calcular o Nusselt para escoamento forçado com os nossos parâmetros que a gente tem de velocidade, etc. e tal. E a gente vai calcular também o Nusselt, o número de Nusselt para o escoamento livre, ou natural, vou botar um n aqui de natural, e elevar ele a n também, tá? Isso daqui, ó, eu vou ou somar, tá? Qual vai ser? Até botar aqui uma cor diferente pra gente, vou mudar isso aqui para cor azul, tá? Ou eu vou, pera aí, deixa eu pegar aqui, ou eu vou somar, ou eu vou subtrair. Até as cores já estão indicando. Se o meu escoamento estiver indo favorecendo a convecção natural, eu somo. Aí eu vou ter o que? Uma troca de calor maior. Se o meu escoamento estiver desfavorecendo a convecção natural, aí eu subtraio. Essa que é a realidade, entendeu? Na verdade, assim, a convecção forçada sempre vai trocar mais calor, por isso que ela aparece sempre na frente, tá? Então eu sempre considero, se a minha convecção natural, ela está adicionando a capacidade de trocar calor ou se ela está subtraindo a minha capacidade de trocar calor, porque a convecção forçada ela sempre é muito maior. Ela vai acabar, na maioria dos casos aí que são usados, a convecção natural não chega a se igualar muito à convecção forçada, não. Mas tudo bem, então sempre a convecção forçada, porque ela realmente está forçando a convecção a acontecer, mais ou menos a convecção natural. E aí depende se a convecção natural está sendo favorecida ou não pela convecção forçada, entendeu? É só coisa de sentido mesmo. Mas aí você para e me pergunta, professor, mas o escoamento só vai para cima e para baixo? Não, né? Eu posso ter um escoamento dessa forma aqui, ó. Posso ter esse tipo de escoamento, um escoamento que é lateral. E aí, o que eu faço se o escoamento for lateral? O que eu decido? Olha, para o escoamento lateral, a gente costuma usar, para esse caso aqui, ó, que seria o escoamento
para escoamento transversal, vou chamar de transversal, tá? Transversal, usamos o sinal positivo. E tem mais, tá? Além do sinal positivo, a gente costuma fazer isso aqui, ó. Esse n, normalmente, esse n ele é igual a... n ele sempre é usado igual a 3, mas ele pode ser também, dependendo de alguns casos, né? Pode ser 7 sobre 2, pode ser... pô, aqui tá 8, né? 8 não, pô. Pode ser 7 sobre 2, ou... deixa eu ver aqui, eu acho que é outro valor, tá até falado aqui no livro, ó. Pode ser 7 sobre 2 ou 4. Na verdade, eu botei 8 nas minhas notas, mas na verdade é 4. Ou 4, dependendo das condições, tá? Isso aí às vezes é ajustado, dependendo de cada caso. Tá vendo que talvez o 4 talvez seja melhor para escoamentos transversais envolvendo placas horizontais e cilindros ou esferas, respectivamente. Para esses casos, talvez valha a pena melhor utilizar um outro fator, além do 3, né? Mas tudo bem, o fator que é normalmente usado é o 3 mesmo, ele se encaixa bem para a maioria dos casos, tá? E esse daí aí você consegue estudar escoamentos combinados, né? Você vai ter tanto a convecção, vou botar aqui um TS aqui, ó, e um T infinito aqui, e aí você pode usar tanto a convecção livre quanto a convecção forçada. A última coisinha que faltou, e eu vou juntar tudo nesse vídeo para não ficar um monte de videozinho curto, é essa daqui, ó, a parte de transferência de massa por convecção natural. Essa parte aí, como é que a gente estuda essa transferência de massa? Pode ter transferência de massa por convecção? Pode. Por quê? Porque se você tem uma distribuição de massa diferente, o que acontece, né? Você tem uma densidade diferente daquele material. Se você tem uma densidade diferente, isso gera também, né, dependendo da situação, vai gerar um gradiente ali, um gradiente de densidade. Se você se lembrar, na verdade, como que a gente definiu, como que a gente começou a definir aquele parâmetro, né, que acabou virando o número de Grashof. O número de Grashof é esse aqui, ó. O de Grashof, L, ele é igual a G vezes beta, vezes a diferença de temperatura, né, Ts menos T infinito, vezes L ao cubo dividido por Ni, certo? Ni ao quadrado. Mas se lembra que essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ela foi definida como? A gente definiu a partir daquela definição que a gente tem para o beta, que o beta é igual a menos 1 sobre ρ vezes o gradiente de ρ sobre a temperatura para um processo a pressão constante, que a gente aproximou, na verdade, por isso daqui, ó, era aproximadamente, né, foi aproximado por menos 1 sobre ρ del ρ sobre del T. Olha, não preciso nem falar o resto aí que vai acontecer, né? A gente vai substituir o beta e essa diferença de temperaturas por um del ρ sobre del ρ sobre ρ. Então vai virar o nosso número de Grashof, quando a gente fala de transferência de massa, é isso aqui, ó, Grashof de L é igual a G vezes diferença de densidade sobre ρ, tá? Vezes L ao cubo dividido por Ni ao quadrado. Você tendo isso aí, a gente é a forma mais geral que você tem, na verdade, para o número de Grashof, tá? O número de Grashof ele é guiado por um gradiente de densidade. Então a gente vai passar a usar essa definição do número de Grashof para definir, no caso de uma transferência de massa por convecção natural, e aí você vai utilizar aqueles mesmos parâmetros, né? Vai ter que definir agora o número de Sherwood, por exemplo, o número de Sherwood médio, ele passa a ser igual a um coeficiente convectivo de massa médio vezes um comprimento dividido pela difusividade de A para B. E aí isso aí também é dado de tabela, né? Assim como a gente vê para a condutividade térmica, dependendo de temperatura, dependendo da condição, dependendo da mistura que você está utilizando, que é igual a alguma função, na verdade, não? Alguma função do número de Grashof para L e agora do número de Schmidt. Tá? É isso aí. Isso aqui vai acabar sendo elevado a n ou alguma outra coisa, né? Você pode também ter o número de Rayleigh também para esse caso. Enfim, você vai utilizar as mesmas fórmulas que nós utilizamos, mas agora você tem que se ligar que o número de Grashof não é mais definido por uma diferença de temperatura. Agora, a força motriz agora desse escoamento é uma diferença de densidade mesmo, e ela que vai causar essa movimentação aí que a gente está esperando na convecção natural, tá? Isso acontece. Você pensar, por exemplo, pensa um perfume, por exemplo, você chegou numa sala, abriu um vidro de perfume ali no canto, assim. O perfume tem uma densidade dele que vai começar a se entrar, né, na atmosfera,
e por diferença de densidade, por diferença de composição, ele também vai começar a se misturar e vai chegar até a gente, né? Assim, vai chegar até a gente sentir o cheiro do perfume no nosso nariz. É um processo de convecção natural também, vai sendo transmitido por diferenças de densidade, tá bom? Então, beleza, essa parte encerra a parte de convecção. Daqui para frente, quem quiser acompanhar a parte dessa matéria, são os exercícios que eu vou postando aí aos pouquinhos na lista de exercícios resolvidos, beleza? Fiquem de olho e eu agradeço até aqui, até mais. O próximo tópico é sobre evaporação e condensação. Esse tópico eu já vou avisando, eu não tenho experiência, não aprendi ele na graduação, eu aprendi ele aqui agora estudando essa matéria, então a gente vai ver se cobre ele da melhor maneira possível, beleza? Um abraço pessoal, até mais.